Boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente. Deixa só um segundinho, vou pegar água aqui. Esqueci a água, mas aqui estamos nós novamente. Paz, Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem? Estamos aqui novamente na série de Colossenses. Hoje, à medida que eu fui estudando a palavra, eu vi que não dava para separar em versículos, né, ou subtemas, porque um acabava complementando o outro. Então eu vou ler, né, tudo e vou explicar. E hoje a gente encerra o 2 e amanhã começa o 3. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você. Mãe, seja bem-vinda. Tudo bem? Então vamos lá. A luz tá bem no meu olho aqui, né? Tá mais afastado. Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Doce amigo Espírito Santo, eu louvo a Ti por essa palavra de Colossenses 2 e eu me coloco aqui inteiramente em Tuas mãos nesta noite para dar continuidade à série de Colossenses e que o Senhor venha trazer a Tua revelação no mais profundo para impactar as nossas vidas e sermos transformados. Pai, assim eu te louvo e eu me coloco plenamente em Tuas mãos para ser canal de bênção na vida de quem ouve. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e assim eu te glorifico desde já, em nome de Jesus. Amém. Paz, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda, Elaine, tudo bom? Bom, então eu vou ler aqui a palavra. Saiba que continuo a trabalhar o mais que posso por vocês e também pelos cristãos de Laodiceia. Poucos de vocês me conhecem pessoalmente, mas isso não faz diferença. Estou do lado de vocês, junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Quero vocês unidos numa vida de amor, em contato com tudo que se pode saber sobre Deus. Assim terão a mente confiante e em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Todos os ricos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão incrustados nesse mistério. E o mistério foi revelado a nós. Digo isso porque não quero que ninguém os induza a alguma busca inútil dos que chamam de mistérios ou segredo. Estou muito longe, é verdade. Talvez vocês nunca me vejam, mas acreditem, estou do lado de vocês. Estou satisfeito em como vocês têm conduzido tudo de modo cuidadoso e ordeiro. Estou impressionado com a substância da fé que vocês têm em Cristo. Das sombras, né, a substância. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam e vocês receberão Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo, e que a vida de vocês transbordem em ações de graças. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo.
Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Entrar nesta plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtenha com a circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro, sim. Dentro, não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo, ali ele depossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pela rua. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa dos detalhes como dieta, modo de cultuar ou dias santos. Todas essas coisas são apenas sombra das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, que é Cristo, que nos reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se ele nos nutrir. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permitem intimidar por ela? Não toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Dita em voz alta, essas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção de parecer importante. Hoje é o capítulo 2 de Colossenses, e lendo esse capítulo, o Senhor me deu o discernimento de que tudo é por Ele e para Ele cada vez mais, porque a essência é Cristo. Fora disso, não existe mais nada. Então, o que é importante pontuarmos aqui? Vamos o passo a passo. Aqui ele fala, saiba que continua a trabalhar o próprio apóstolo Paulo, dizendo agora à igreja, né, de Laodiceia. Poucos de vocês me conhecem pessoalmente, ok, né? Agora ele fala assim, ó, quero vocês unidos numa vida de amor, em contato com tudo que se pode saber sobre Deus. Ou seja, aqui ele está orientando a igreja de Laodiceia a tudo que envolve o amor de Deus estejamos aplicados, né? Não aplicado na fofoca, não aplicado na notícia, né? Não aplicado no que um vizinho tá falando do outro, ou nas notícias ruins do dia a dia, né? Porque se a gente entra ali no Google, aparece um monte. Cada hora a gente vai clicando ali numa notícia diferente, que aí ou é destruição, ou é traição, ou é acidente. Não que a gente não deva andar informado, pelo contrário. Mas o que a gente tem que, de fato, dar prioridade na nossa vida? Numa vida de amor e contato, que tudo que podemos saber a respeito de Deus. E como podemos saber a respeito de Deus? Quando você participa de um grupo de oração, você está ali envolvido com pessoas que querem saber a respeito de Deus. Quando você está no seu quarto orando a Deus, quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está em comunhão com os irmãos, testificando o que Deus faz na sua vida. Então, é importante você
ter consciência da indicação de Paulo para a Laodiceia, assim como é para nossas vidas hoje. E aqui ele diz assim, ó: assim terão a mente confiante e em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Todos os ricos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão incrustados nesse mistério. Ou seja, tudo tem Jesus. Tudo tá em Jesus. E como que você vai descobrir cada vez mais esses mistérios? Estudando sobre ele. E aqui ele diz assim: e o mistério foi revelado a nós. Digo isso porque não quero que ninguém os induza a alguma busca inútil dos que chamam de mistério ou segredo. Né? Então, às vezes a pessoa vai falar assim: olha, essa resolução da sua vida, vai lá na cartomante tal. Olha, essa resolução, vai lá na fulana tal, né? Fazer um trabalho. Ah, isso para resolver? Não. Aqui está dizendo que toda e qualquer resolução não está em nenhum mistério e nenhum segredo que não foi já revelado, que aqui eu li um pouquinho antes. Jesus já foi revelado a nós. Então, é Jesus. É isso que você tem que ter em mente, que Jesus é a resposta de tudo aqui. Estou muito longe, daí ele fala, o apóstolo Paulo, é verdade que vocês nunca me viram, mas ele fala, estou satisfeito em como vocês têm conduzido tudo de modo cuidadoso e ordeiro. Estou impressionado com a substância da fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, aqui Paulo foi informado do comprometimento de disciplina, né? Porque aqui está falando do cuidado de como eles colocavam a fé deles em ação, né? E isso é para as nossas vidas hoje. O que a gente tem feito, né? Para colocar de fato Jesus aqui em evidência na nossa vida. Aí ele continua dizendo: o meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que vocês receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. Ou seja, se você recebeu Jesus, viva a partir do que a palavra diz, através de Jesus, né? Porque a gente às vezes vê algum cristão, vamos colocar de modo geral, né? O Brasil é um país cristão. Então, mas eu sou cristão, mas eu não sei perdoar. Opa, como assim? Se Jesus perdoou. Jesus é o maior exemplo do perdão, né? Então, de alguma forma, tem muitas coisas que são incrustadas em nós ainda que precisam deixar de ter espaço na nossa vida. Por quê? Porque se a gente está em Cristo, a gente tem que viver como Ele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem e o conhece, o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam, ou seja, eu aprendi que Jesus não mente, eu não minto. Eu aprendi que Jesus não fofoca, eu não fofoco. Eu aprendi que Jesus não rouba, eu não roubo. Eu aprendi que Jesus não sonega, né, os impostos, eu não vou sonegar os impostos. Eu aprendi que Jesus, ele orava, eu vou orar. Eu aprendi que Jesus jejuava, eu vou jejuar. Eu aprendi que Jesus, mesmo sendo santo, foi para o batismo, também vou me batizar. Então, aqui eles falam assim, acabou, vocês conhecem a fé. Então, aí ele vai dizer aqui um pouquinho mais, a aula acabou, deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transbordem em ações de graças. Ou seja, tudo que você já aprendeu de Jesus, você tem que colocar na prática. Porque não adianta falar que você tem Jesus e não dar um abraço no seu irmão, não perdoar o seu irmão, não ver que seu irmão tá com fome e despede com fome. Eu poderia ter dado, né, mas não dei. Isso não é Jesus. Isso não é Jesus. Então, se é para transbordar em graça através de Jesus, as nossas atitudes têm que ser coerentes. Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? Então, essa é uma pergunta importante para você sempre estar se questionando. Será que Jesus agiria dessa forma? Como Jesus agiria? Porque se ele está em mim, eu conheço a sua palavra e eu preciso andar conforme as escrituras diz, o meu andar está sendo como o de Jesus? Então é algo para mim e para você refletir. Cuidado com
com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual, ou seja, N teorias, né? Hoje a gente vê aí inúmeras religiões que dizem que tem Deus e não são de Deus, né? A gente tem inúmeras que falam até de Deus, mas Jesus não é o caminho. Então, se você conhece alguém, ou se você é assim, a minha sugestão, conforme a palavra o único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, é por este caminho. Saiu Jesus de cena? Jesus deixou de ser o centro? Descarta. Porque a palavra está dizendo aqui, ó. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Porque a partir do momento que você tem intimidade com o Pai, a partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você conhece a Bíblia, tudo é por ele e para ele. Tudo é por ele e para ele. Então significa o quê? Que de alguma forma, tudo que não tem Jesus como centro e o caminho até Deus, não vem do Senhor. A própria Bíblia está dizendo isso. Não sou eu, acabei de ler aqui com você. Quer dizer, eu só estou reafirmando. Então, entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, para você vir aqui para minha igreja, você, né, vamos colocar, eu já participei como que se diz, igrejas assim, então eu falo porque eu tive a experiência. Você não pode cortar o cabelo, você não pode usar um batom, você não pode colocar um colar, você não pode colocar um anel, né, você não pode passar uma maquiagem, você só tem que andar de saia. Eu lembro que na época que eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, eu fui voltar para a igreja de origem a qual eu era, e o pastor me conhecia pequenininho, eu tinha 3 anos de idade. E aí eu fui conversar com ele e falou, pastor, eu sou uma pessoa que tenho muito frio, né? E eu posso só usar calça na época do inverno na faculdade, porque o vento, eu era tão magra que o vento me levava para trás, de tão frio e ventania que tinha naquele lugar. E aí eu expliquei para ele, fora disso eu vou andar de vestido, vou andar de saia, só vou usar a calça especificamente para os dias de frio. Não, você não pode, da minha igreja não pode isso, né? Então, quer dizer, ele deu prioridade à calça do que uma vida. E o que Jesus fala? Jesus fala que ele deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma. Então, tudo aquilo que é de forma religiosa, né, que não leva a Cristo, descarta. Descarta. Por quê? Porque eu louvo a Deus que no fim ele não me aceitou e eu pude realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus em outra denominação que era mais liberal, mas de fato eu conheci a Jesus. Né? Eu não conheci por medo ou por religiosidade, eu conheci por amor, que é o que ele é. Que é o que ele é. Né? Então, tudo isso é para a gente ficar atento. Não sou contra as pessoas que usam saia, as pessoas que não cortam o cabelo, pelo contrário. Deus, ele tem a individualidade dele com cada um. Mas a condição para eu voltar para os caminhos do Senhor era essa. Ou você usa saia 24 horas, ou você não volta para a minha igreja. Então, isso não provém de Deus. Isso é exatamente o que Jesus está dizendo aqui na palavra, ó. Né? Deixa eu ler novamente aqui, ó. São regras, né? Ó, uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro. Como que estão dentro?
O próprio Jesus fala, não, vocês já estão dentro, sim dentro, não por meio de um ritual secreto de iniciação, né? Não é por uma vestimenta, né? E aí aqui, ó, mas pelo que Cristo já fez por vocês. E o que Cristo fez por mim, por você? Morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai. Ele abriu o caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Pudéssemos ter uma vida santificada dia a dia para estarmos com Ele pela eternidade. Isso foi o que Jesus fez. E aqui ele diz, né? Não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Ou seja, se tiver que ter algum ritual para estar com Cristo, o batismo já é suficiente. Porque aqui ele diz assim, ó. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada. A velha ordem de prisão foi cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhado pelas ruas. Que aqui são o quê? Os espíritos. Os espíritos que, de alguma forma, tiram a compreensão da verdade de Cristo, né? Aqui eles marcharam humilhado pelas ruas. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, ele morreu por mim e por você. Ele deu a vida por nós, não por um colar, não por um brinco, não por um anel, mas pela minha alma, né? Pelo meu corpo, pelo meu espírito. Amém? Vamos continuar aqui. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou os dias santos. Todas essas coisas são apenas sombra das coisas que haveriam de vir, que a substância é Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento existia alguns rituais. E aqui era, né? Vamos colocar assim, não pode comer, vamos colocar os judeus, carne de porco, né? Não pode cultuar se não for de tal jeito. Né? Tem o dia de sábado que você tem que guardar. Só que aqui está dizendo que são sombras do que haveria de vir. E quem veio? Jesus. Porque a gente saiu desse ritual para o ritual da graça. Porque Jesus já pagou e já viveu tudo isso na cruz do Calvário por nós. Então, a responsabilidade hoje é maior. Por quê? Porque na lei, digamos assim, não que ela foi abolida, né? Totalmente, mas na lei você sacrificava um animal. Hoje você não precisa sacrificar um animal. Basta você ter um arrependimento verdadeiro, pedir perdão, não cometer mais e seguir adiante. É assim que Deus fala. Olha onde você caiu. Volta lá, pede perdão, se reconcilia, renova e vamos seguindo em frente. Porque a questão de Deus não é a gente cair simplesmente, é a gente não permanecer caído. Né? Claro que ele fala, você que está em pé, cuide para não cair. Mas, se você caiu, é assim, olha, não é porque você pecou que Deus não vai te perdoar, não. Não, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti e eu vou voltar. Entendeu? E aí renove e continua a caminhada. Mas aqui também ele diz o quê? Que de alguma forma as pessoas estavam presas nesse ritual. E aqui ele diz, ó, todos os pecados perdoados, a lista toda foi apagada. A velha ordem de prisão, ela foi cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos. Então aqui, diante disso tudo, é a certeza que a gente sabe que é Jesus. Ele desapossou lá na cruz. E aqui ele fala, não tolere os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. Anjos é importante? É, porque Deus os criou para nos servir, para servir a Ele, para nos servir. Então a adoração não pode ser a anjos. A gente não tem que viver só de visões. Não, a gente tem que viver baseado na palavra. Essa é a revelação. Isso é o que vai nos instruir para chegarmos no céu. Então significa que
temos a revelação da palavra. Então a gente não precisa ficar, porque o astro tal, porque o horóscopo tal, porque fulano faz assim. Tudo que tem a ver com isso, lança fora, porque não tem nada a ver com Jesus. E aqui ele diz assim, ó, eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, tá vendo? Cristo que nos reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Então ele é o cabeça e nós somos o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se ele nos nutrir. Ou seja, tem como o corpo andar sem cabeça? Não existe isso. Se não tivermos Jesus sendo nutrido em nós, e como nutrir? Através do conhecimento, através da escolha, através da sua forma de pensar, a metanoia, renovar a vossa mente, renovar para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se Jesus é o cabeça, a cabeça é aquilo que nos leva para todos os lados. O corpo não tem como ir sozinho. A cabeça dá um comando e o corpo obedece. E assim é Jesus na nossa vida. Ele nos nutre através da sua santa palavra. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permite se intimidar por ela? Não toquem nisso, não provem aquilo, não chegue perto daquilo. Acham que essas coisas que estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? É justamente isso que você tem que parar e refletir. Aqui, ó, trabalhando na sua mente o conhecimento da palavra. E aqui ele diz o quê? Não cheguem perto daquilo ou acham que essas coisas... Tá, já li. Daí ele fala assim, ó, ditas em voz alta, essas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção de parecer importante. Então, às vezes, as pessoas colocam rituais, colocam formas. Ah, porque a roupa tem que ser de tal jeito. Ah, porque o cabelo não pode fazer isso. Ah, porque isso não pode. Ah, porque aquilo não pode. Ah, não, para você ser dessa religião tem que ser assim. Para você ser... Não, Jesus já pagou na cruz. E é isso que você tem que ter o discernimento. Discernimento. Quando você conhece a Bíblia, você não se submete a esses erros, né, e enganos que dizem, porque aqui no final ele fala, ó, chegam a parecer ditas em voz alta. Essas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildemente os sacrifício, mas não passam de quê? De autoprojeção, de parecer importante, mas não é. Quem é importante? Jesus. E é essa consciência que você tem que ter. Tudo que Jesus não é o centro e leva ao Pai, pode descartar. A palavra de Deus está dizendo, assim como o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Laodiceia e os orientando, assim é conosco, principalmente agora nos fins dos tempos. Porque qualquer coisa, né? Quantos já se levantaram dizendo que era Jesus? Quantos já? Quantas pessoas levaram um monte de gente à morte por falar eu sou Jesus e é dessa forma? E quantas pessoas já morreram? Pelo engano, porque não conhecem a palavra, porque não leem a palavra. Por isso que Jesus é o cabeça, porque aqui a gente lê e o Espírito Santo nos dá o discernimento e a gente aplica no nosso dia a dia. A Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser vivida, para ser colocada em prática dia após dia. Claro, ninguém é perfeito, mas todos os dias a gente tem a oportunidade de nos santificarmos em alguma área da nossa vida, renunciando aquilo que ainda resta em nós e sendo transformado, né? Porque o pecado, o nosso pecado, Jesus já perdoou, mas a cura, né? De coisas que a gente vivenciou no mundo que precisam serem, né, ocorrer cura, ela é no dia a dia. Mas como? Através da palavra. Como? Através da palavra. Então é importante que você tenha convicção de que Jesus é a essência e a substância para todas as coisas. Amém? Eu gostaria de orar com você agora.
Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, conhecendo um pouquinho mais da Tua palavra, sabendo que Tu és fiel, e eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, nos perder diante de tantas filosofias, dessas vãs doutrinas, de tudo aquilo, Pai, que não corresponde o que a Tua palavra diz. Pai, que possamos fugir dessas armadilhas, que possamos fugir, Pai, de tudo isso que vai contra a Tua palavra e que os nossos olhos carnais e espirituais, os nossos ouvidos carnais e espirituais, a nossa mente carnal e espiritual esteja, Pai, preparada para dizer não a tudo aquilo que não vem de Ti, se fantasia de Ti, falam até em voz alta, parecendo humildemente um sacrifício e algo que vem de Ti, mas o Senhor não tem nada a ver com essas coisas. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa cair no engano. Pai, que possamos estar firmadas em Tua palavra, noite e dia e noite, assim como está escrito em Salmos, medita na minha palavra dia e noite, que possamos meditar e nos alimentarmos da Tua palavra, buscando, Senhor, o discernimento, o conhecimento para aplicarmos no nosso dia a dia, em perseverança ao caminho que é se encontrar contigo na glória quando o Senhor arrebatar a igreja ou quando o Senhor vier buscar individualmente cada um de nós. Pai, aqui estamos rendida a Ti, clamando a Ti, para que esta palavra, Senhor, seja transformada na mente e no coração de quem ouvi-la, para que o Senhor dê o discernimento, a sabedoria e a autoridade de renunciar tudo aquilo que não tem a ver contigo. Parece contigo, mas não é o Senhor o centro. Que o Senhor abra os olhos e traga agora o dom do discernimento de espíritos, para que a pessoa saiba o que vem de Ti e o que não provém de Ti. Assim eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã eu vou dar continuidade, ao capítulo 3. Eu vou fazer oração ali pela manhã às 10 horas. 3 horas da tarde eu explico, e quando segunda-feira, 8 horas da noite, aí provavelmente eu não sei, deixa eu ver aqui. Pode ser que o 3D, mas se não ter como dividir o capítulo 3, eu faço ele amanhã e na segunda eu termino a série de Colossenses. Amém? Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, para outras pessoas conhecerem a palavra, estarem atentas àquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Amém? Eu esqueci aqui de colocar o Pix para vocês, mas quem sentir no coração, eu vou estar colocando aqui nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Então eu louvo a Deus por esse momento e que o Senhor venha fazer a obra dele completa em tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.